Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a quinta rodada da Terceirona, que tá sensacional. É briga na parte de baixo da tabela, belezão. O CSA e o Sampaio Corrêa vão se enfrentar no Rei Pelé, sábado, dia 18 às 17 horas. Os dois times vêm de derrota e não podem esperar mais pra vencer. E vai ter também lá no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Náutico. Tanto o Timbu quanto o Voltaço vêm de derrotas. O confronto está marcado para 17 horas do sábado, dia 18. Não percam, vai sair faísca. A Ferroviária, depois de uma vitória em casa, vem para mais uma partida na Fonte Luminosa. Desta vez contra o Confiança, que descansou rodada passada. Um jogo incrível para se assistir. E o Botafogo da Paraíba, que receberia o São José em casa, vai folgar neste fim de semana. A partida aconteceria sábado em João Pessoa, no Almeidão, mas foi adiada devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. Esse jogo vai ser legal demais. Lá no Estádio do Café, o Londrina Esporte Clube e o Leque vai receber o São Bernardo, o Tigre do ABC. Domingo, dia 19, às 16h30. Acompanhe com a gente, vai ser bom demais. Hamilton Bense também tem um super duelo marcado para domingo, às 4h30 em Belém do Pará, lá no Baianão. As duas equipes também vêm de vitória e vão tentar se firmar na competição. E, infelizmente, não poderia ser de outro jeito. O duelo entre Ipiranga e Caxias, que aconteceria na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Os times gaúchos tiveram suas partidas adiadas até dia 27 de maio. Já esse duelo vai ser maluco. Aliás, vai ser um show de horrores. ABC contra o Ferroviário. O ABC perdeu mais uma e o Ferroviário não vem bem. O jogo vai ser no domingo, às 19 horas, lá no PV. No PVzinho de açúcar. E, aliás, os dois times estão lá no fundo da tabela. O maior time da Série C, o poderoso Atlético, vai receber em casa, lá em São João del Rei, a Aparecidense. Será na próxima segunda, às 20 horas. E chegou a hora do Floresta receber em casa, também no PVzinho de açúcar, o Figueira. O Verdão já entrou na luta contra o rebaixamento e o Figueirense quer mais 3 pontos para se manter no G8. A partida está marcada para as 20 horas. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos para mais uma edição da Terceirona, o programa mais completo sobre a Série C que você vai encontrar. No sábado, dia 18 de maio, às 17 horas, lá em Maceió, o CSA recebe o Sampaio Corrêa no Estádio Rei Pelé. O CSA, meus irmãozinhos, foi atropelado pelo Atlético na última rodada. O time alagoano recebeu os mineiros lá no Trapichão. Fizeram o Atlético se sentir em casa. O placar da partida terminou em 5-0 para os visitantes. Foi o suficiente para decretar a saída do técnico Christian de Souza. Já o Sampaio Corrêa também perdeu na quarta rodada da Série C. A equipe foi até a cidade de Tombos enfrentar a Tombense e saiu de lá derrotado, 1-0 para o time da casa. O Sampaio também troca seu técnico, sai Thiago Gomes e chega Zé Augusto. Em uma tarde ruim para a torcida do CSA em Maceió, o time sofreu uma derrota avassaladora diante do Atlético no estádio Rei Pelé. Com um placar de 5-0 contra, a equipe alagoana viu todas as suas esperanças irem embora ainda no primeiro tempo. O CSA buscava um triunfo para se recuperar de um começo conturbado. Mais uma vez, o time saiu vaiado pelos seus próprios torcedores. Por outro lado, o Sampaio Corrêa enfrentou um empate contra o Tombense em um jogo equilibrado no Almeidão. A equipe falhou nos acréscimos quando a zaga baixou a guarda após um escanteio cobrado pelo Tombense. Beleza, gente. Agora vamos falar então do Sampaio Corrêa, que também perdeu na quarta rodada da Terceirona. Segue sem vencer na competição e também demitiu seu técnico. Bem, gente, mas vamos dar uma pausa do futebol e vamos falar um pouquinho de São Luís do Maranhão, aonde está o Sampaio. Porque lá a gastronomia é algo muito valorizada. A cidade do querido Sampaio Corrêa, ela tem inclusive um museu de gastronomia maranhense. Conta tudo sobre a história local ligado às suas comidas típicas. E uma curiosidade, viu? Uma das maiores diferenças de São Luís para outras regiões é a forma como ela consome o açaí, que por lá é chamado juçara, e ele é salgado, ele é consumido de forma líquida, normalmente acompanhado de farinha
e peixe frito ou camarão seco. Esse é o verdadeiro açaí, né, belezão? E agora sobre o jogo do Sampaio Corrêa, o time viajou para a cidade de Tombos, onde foi enfrentar o Tombense. A partida foi equilibrada, mas a falta de atenção nos últimos minutos de jogo decretaram a derrota do Bolívia Querida. João, as duas metades da partida foram equilibradas, com os dois times criando boas jogadas. O gol da Tombense foi marcado já nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo, quando Mikael, o volante do Tombense, aproveitou a guarda baixa da zaga do Sampaio Corrêa e fez o gol de cabeça, depois de uma cobrança de um escanteio. Então foi um gol de cabeça do Mikael com a cobrança de escanteio, que determinou a vitória do Tombense por 1-0, jogando em casa. Agora, meus irmãozinhos, vamos ouvir o Noel Soares, que é o nosso jornalista que acompanha o Sampaio Corrêa lá em São Luís do Maranhão e chega pra gente com mais informações da partida. Fala, Noel! Fala, belezão! Bolívia querida, Bolívia sofrida. O Sampaio Corrêa segue sem vencer nesta edição 2024 da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Neste último sábado, no estádio Almeidão, na cidade de Tombos, Minas Gerais, o Sampaio Corrêa, em jogo equilibrado, sofreu um duro golpe aos 50 minutos da segunda etapa. Depois de uma cobrança de escanteio, o volante Mikael, que já defendeu o tricolor de aço ano passado na Série B, de cabeça mandou para o fundo das redes, fazendo Tombense 1, Sampaio Corrêa 0. É válido ressaltar que durante o jogo, o centroavante Bruno Baio, artilheiro da Bolívia Querida na presente temporada, desperdiçou 2 oportunidades claras de gol. O resultado pode custar a demissão do técnico Thiago Gomes, pelo menos é o que se comenta nos bastidores da Bolívia Querida. O tricolor maranhense agora já foca no próximo compromisso. Neste próximo domingo, fora de casa, vai enfrentar a equipe do CSA das Alagoas, partida marcada para acontecer no estádio Rei Pelé. Tá falado, belezão? Noel, a Bolívia Querida segue sem vencer na terceirona. O time até teve um tempo a mais de preparação para essa partida contra o Tombense, mas mesmo assim não deu. Mais uma derrota na conta. Que situação complicada, hein, gente? Foi uma tarde nada fácil para o Sampaio Corrêa. Infelizmente, o artilheiro não conseguiu fazer os gols, o time saiu com uma derrota e é isso aí. A situação vai cada vez ficando mais complicada para o time do Sampaio Corrêa na Série C. Gente, eu queria trazer agora uma história, porque o Noel bateu um papo com o professor Ferreirinha, torcedor fanático do Bolívia Querida, que falou um pouco sobre essa segunda derrota do Sampaio Corrêa na competição. Fala, professor! É o seguinte, eu assisti mais um jogo do Sampaio Corrêa e o que eu observei é que nesse semestre todinho o time do Sampaio não evoluiu nada. Joga da mesma forma, cheio de invenções. O técnico pega a lateral e bota no meio campo, pega o volante e bota em lateral. Então, com esse tipo de invenção, a gente não vai a lugar nenhum. Eu particularmente acho o seguinte, que a equipe do Sampaio, se bem organizada taticamente, pode colher bons frutos. É claro que tem com devidas proporções, tem de fazer algumas adaptações, mas do jeito que o técnico treina o time, do jeito que o técnico arma o time, sendo o senhor professor Pardal, o Sampaio não vai chegar a lugar nenhum. Bem, gente, como eu disse antes, o Sampaio está com um professor novo. Ele se chama Zé Augusto, o novo técnico do Sampaio, que escreveu uma história de sucesso no Maranhão pelo MAC, que é o Maranhão Atlético Clube. Ele garantiu uma vaga na final do Campeonato Maranhense e apresentou uma boa performance na Copa do Nordeste, apesar de não ter conseguido avançar para as quartas de final. Gente, todo mundo tá gostando muito dessa chegada do Zé Augusto, né? Porque ele deixa o Maranhão Atlético com um impressionante registro de 36 vitórias, 26 empates e apenas 10 derrotas em 72 jogos, alcançando um aproveitamento de 62,03% dos pontos disputados. Muita esperança depositada no trabalho do Zé Augusto. Vamos lá, meus irmãozinhos, vamos falar do CSA, que no último jogo foi goleado pelo Atlético pelo placar de 5-0, lá no estádio Rei Pelé, em Maceió.
E por falar em Maceió, gente, vamos parar um pouquinho com o futebol. Eu vou contar pra vocês uma história aqui, ó. Lá, um coqueiro virou patrimônio histórico. É o chamado Coqueiro Gogó da Ema. Ele ficou famoso por causa da sua forma inusitada. Ele era curvado e ficava na orla lá de Ponta Verde. Parecia um gogó mesmo, sabe? A planta foi uma inspiração para pinturas, músicas, fotos. Em 1995 ele caiu. Só que seu valor histórico continua preservado em formato de um memorial instalado no local onde ele nasceu. Show de bola, belezão. E continuando em Maceió, foi lá que o CSA literalmente foi atropelado pelo Atlético na quarta rodada. Um verdadeiro apagão, meus amigos. O placar de 5-0 foi todo construído ainda no primeiro tempo. E o jogo inteiro, é claro, foi controlado pelo time mineiro. João, o time no final do primeiro tempo já estava abatido, sem forças. Realmente já tinha aceitado a derrota. Eu até coloquei numa rádio local só para ouvir os narradores da cidade de Maceió. E foi muito legal ouvir com aquele sotaque nordestino as críticas para o time. Muito legal mesmo. E o técnico Christian de Souza ainda teve a empáfia de comentar a derrota do Brasil para a Alemanha de 7-1. Absurdo. Série C é coisa séria, gente. A nossa jornalista Amanda Farias, que cobre o CSA na Terceirona, estava lá no jogo em Maceió, acompanhando essa senhora derrota do CSA diante do Atlético. Vamos ouvir. Fala, Amanda! Olá, meninos, ao pessoal da Terceirona.com. Olha, uma noite realmente para se esquecer aqui em Maceió. O CSA foi realmente atropelado pelo Atlético, a equipe mineira que continua líder da competição e com autoridade. Olha só, o CSA levou 5 gols, isso mesmo, 5 gols no primeiro tempo, marcados 2 por Jonathan, Wellington Torrão, Davi Braga também marcou mais 2 aí, fechando a conta para o time do Atlético somente no primeiro tempo, porque no segundo tempo o técnico Christian de Souza começou a mexer na equipe para evitar um mal maior, né? E o CSA não levou nenhum gol no segundo tempo, mas olha, eu digo para vocês, gente, que o torcedor estava com o coração na mão, queria que o jogo tivesse terminado logo no final do primeiro tempo, porque estava com medo de levar mais no segundo tempo. Foi realmente uma noite para se esquecer. O CSA foi atropelado, foi amassado pelo Atlético, e agora vamos saber o que vai acontecer daqui para frente, porque o CSA está nesse processo de reformulação. A cada partida entra um jogador novo, né? Inclusive o Matheus Santos, o zagueiro que chegou aí semana passada, já jogou, né, nessa partida, fez uma boa atuação, porém não conseguiu evitar aí essa goleada sofrida pelo Azulão, goleada histórica, e vai agora para a próxima partida, para a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, enfrentar o Sampaio Corrêa no próximo sábado, dia 18, às 17 horas, também aqui no estádio Rei Pelé. O CSA não venceu ainda, foram 2 empates e 2 derrotas. Agora a gente vai ficar aguardando para saber os desdobramentos dessa derrota aí durante essa semana. É isso, gente, é o CSA 40 vezes campeão estadual, é o CSA campeão da Série C de 2017, dessa mesma competição, tentando encontrar aí o rumo para voltar aos caminhos da vitória. Eu volto com vocês, meninos. Amanda, um momento difícil pro CSA. O time que ainda não venceu na Terceirona pegou pela frente o embalado Atlético, que só sabe ganhar, esse sim, só sabe vencer. A gente esperava que seria uma pedreira pro CSA, mas essa goleada sofrida pelo time que jogava em casa, com certeza abalou ainda mais o mental do time e da torcida. Com certeza, João. Com mais essa derrota, o CSA segue sem vencer na Terceirona. O time soma 2 pontos nas suas 4 partidas até aqui. 2 derrotas e 2 empates. É isso que o CSA mostrou até agora. E o então comandante Christian de Souza ainda disse que apenas esperava o final do primeiro tempo para conversar com os jogadores, ajustar a equipe e evitar algo ainda pior. Pro azar dele, o CSA anunciou a saída do técnico na manhã da última segunda-feira. O treinador não resistiu a essa goleada. Amanda Farias ainda bateu um papo com o Christian de Souza, que no momento ainda era técnico do CSA e que foi para a coletiva após esse caos. Vamos ouvir. Eu iniciei a entrevista mostrando meu constrangimento pelo resultado, né, e assumindo a minha culpa num jogo acidentado, num jogo atípico em 30 minutos que a gente tomou 5 gols. O torcedor ele tá magoado, ele tá chateado, não é de agora, né, a gente sente isso aqui na nossa casa, a gente tem
destemperos emocionais muito claros, né? Não é a primeira vez que eu falo disso aqui. Agora é reformular nossa cabeça, né? Juntar os cacos, ver qual vai ser o nosso prosseguimento aqui, porque é uma noite difícil até pra gente dormir, né? Chateados todos estamos, mas esse é o futebol, a gente não pode se sucumbir quando toma esse tipo de pancada. E como a gente já disse, após a derrota, o CSA anunciou a saída do técnico Christian de Souza. O professor chegou ao CSA no dia 15 de março e ficou menos de 2 meses no comando do elenco. Foram 10 partidas, com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 43%. Durante esse período, à frente do time azulino, ele venceu a Copa Alagoas e conquistou uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Gente, mas é hora de falar também do próximo confronto entre o CSA e o Sampaio Corrêa. CSA e Sampaio Corrêa se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió, capital de Alagoas, às 17 horas do sábado, dia 18 de maio, belezão? Os dois times tentando encontrar a primeira vitória na terceirona. O CSA hoje tem 2 pontos e o Sampaio Corrêa apenas 1. João, a situação dos dois times na terceirona até agora é bem semelhante. Lembrando que o Sampaio Corrêa tem um jogo a menos. E a Amanda, a nossa jornalista que cobre o CSA, vai comentar para nós como está o CSA e como o CSA chega para essa rodada. E como está o CSA após a demissão do treinador Christian de Souza. Fala aí, Amanda. Olha, a semana do Centro Esportivo Alagoano foi bastante movimentada. O CSA teve que se reorganizar depois da goleada sofrida no domingo contra o Atlético em pleno estádio Rei Pelé por 5-0. Não podia fazer outra coisa que não fosse trabalhar, não é isso? O CSA começou a treinar no Complexo Esportivo Gustavo Paiva na segunda-feira, já começou a treinar, só lembrando que o técnico Christian de Souza saiu, o CSA acabou dispensando o técnico Christian de Souza após a goleada. Os treinos foram comandados pelo auxiliar fixo da casa, o Bebeto de Moraes, porque a equipe treina de olho aí no próximo confronto da Série C, que é no sábado contra o Sampaio Corrêa, também no estádio Rei Pelé, pela 5ª rodada do Brasileirão Série C, e o CSA não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Mas tem novidade também, teve novidade, na verdade, aqui no Complexo Esportivo Gustavo Paiva. Finalmente, aí os atacantes Alisson Farias e Thiago Marques participaram normalmente do treinamento. A dupla já finalizou a transição com a preparação física, segundo a assessoria de comunicação, e já treina normalmente com o elenco azulino. Pode ser aí o prenúncio de novidade para a próxima partida contra o Sampaio Corrêa, a presença talvez até do Thiago Marques, o goleador do Centro Esportivo Alagoano. Ressaltando que o Rodrigo Pastana, que prestava assessoria para o Centro Esportivo Alagoano, já havia sido executivo de futebol e estava prestando assessoria para o CSA, foi anunciado como executivo de futebol também e com a incumbência de anunciar aí a nova comissão técnica para finalmente tomar um rumo nessa Série C. Eu volto com vocês, meninos. Bola pra frente no CSA. O time não tem tempo para perder e a melhor forma de voltar de uma goleada é mostrando serviço. O próximo adversário também não está bem na terceirona. E essa pode ser a grande chance do CSA esquecer de vez a goleada e começar a se distanciar das últimas colocações. O Noel Soares, que acompanha o Sampaio Corrêa, também falou um pouco sobre o próximo jogo para o Bolívia Querida, contra o CSA. E como está o clima do time depois de mais uma derrota na Série C. Mais um jogo sem vencer. Vamos lá, meu amigo Noel, conta aí pra nós. Fala, belezão! A ordem no Sampaio Corrêa é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. O tricolor de aço vem de derrota neste último sábado, jogando fora de casa para o Tombense pelo placar de 1-0 e segue sem vencer na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para reagir na competição, o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, desligou o técnico Thiago Gomes, que agora não é mais treinador da Bolívia Querida. Assume Zé Augusto e tem esta missão de já enfrentar fora de casa a equipe do CSA, o Sampaio em busca da sua primeira vitória. Para este confronto, o tricolor maranhense já deverá contar com o retorno do atacante Pimentinha. O atleta foi poupado no jogo passado porque havia a possibilidade de o primeiro jogo da decisão do Campeonato Maranhense de Futebol
ser realizado no meio de semana, nesta última quarta-feira. Só que as datas foram novamente adiadas e, portanto, o Sampaio, neste momento, foca exclusivamente na equipe do CSA. O time deverá ter força máxima para esta partida contra a equipe alagoana. E mais um treinador que caiu na quarta rodada da Terceirona. Sai Thiago Gomes e entra Zé Augusto, que estava na terceira temporada no Maranhão Atlético Clube. O Sampaio Corrêa vai para o segundo de uma sequência de 2 jogos fora de casa, enquanto o CSA vai para o seu segundo jogo seguido em casa. A situação não é boa para nenhum dos dois times, que demitiram seus respectivos técnicos após a última rodada. Essa quinta rodada, esse duelo da Série C, promete demais. Beleza, gente. Fiquem aí com a gente e acompanhem todos os detalhes desse jogão nas nossas redes sociais. É Terceirona Oficial. E também no nosso portal terceirona.com, onde você pode encontrar o nosso zap. Beleza, gente. Vamos começar agora analisando a quarta rodada. E depois vamos falar sobre a quinta rodada da Terceirona, a série que tem mais gol no Brasil. Vamos nessa, belezão? Presta atenção, você aí do outro lado, para entender como as equipes entram em campo neste fim de semana. Quem perdeu, quem ganhou, tudo você acompanha agora com a gente. Vamos lá? Vamos falar da partida onde o Caxias receberia no sábado, em casa, o Confiança. Mas devido aos adiamentos do jogo das equipes gaúchas até o dia 27 de maio, o jogo não rolou. Um jogo que aconteceu e foi complicado foi o da Tombense com o Sampaio Corrêa. O Gavião Carcará venceu pelo placar mínimo, jogando na cidade de Tombos, em Minas Gerais. 1-0 em cima da Bolívia querida. Já o Londrina foi buscar os 3 pontos fora de casa contra o ABC, que em pleno frasqueirão perdeu e viu sua situação se complicar. O mais querido tomou 2-0 do Tubarão e entrou no Z4. Teve bate-boca entre torcedores e jogadores ao final da partida. Você pode conferir o vídeo desse bate-boca, inclusive no nosso site, na seção vídeos. O bicho tá pegando, hein, Cícero? Outro jogo adiado foi entre Ferroviário do Ceará e o São José de Porto Alegre, o Zequinha. O time de Porto Alegre não tem condições nem segurança para viajar e encarar o Ferrão. Os times gaúchos tiveram seus jogos suspensos até dia 27 de maio. Muito triste, né, meus amigos? Já a Ferroviária de Araraquara superou o Náutico em casa pelo placar de 2-1. Os gols de empate do Timbu e da vitória para a Locomotiva saíram todos os acréscimos do jogo. Foi de arrancar o cabelo. Já o CSA, em pleno Rei Pelé, foi atropelado pelo líder Atletic. Foi 5-0 e poderia ter sido mais se o time mineiro não tivesse tirado o pé. Parecia Brasil e Alemanha. Que time incrível esse time do Atletic, hein, gente? E no jogo dos esperados, meus amigos, o Remo, jogando em Belém, conseguiu ganhar do Floresta por 1-0. Foi muito bom para o Remo. Deu uma subidinha na tabela. Já o Floresta perdeu na estreia do novo treinador, o Marcelo Cabo. Vamos ver o que aguarda agora para o Remo melhorar no campeonato e o Floresta que está lá na rabeira na lanterna. E teve lei do ex com gol do Pipico. Lá no Raulinho de Oliveira, o Botafogo da Paraíba bateu o Volta Redonda por 3-1. Se bem que a lei do ex pro Pipico é meio complicado, né? Ele já jogou em metade dos times do país. E abrindo as partidas da segunda-feira, teríamos Ipiranga e Figueirense. O time de Ipiranga, da cidade de Erechim, entra naquela lista de times gaúchos que tiveram suas partidas adiadas. Lá em Aparecida de Goiânia, em um jogo muito agitado, o Aparecidense recebeu o São Bernardo, o Tigre do ABC, e terminou empatando por 1-1. O destaque da partida foi o juiz, o Juizão. Ele estava muito animado e agitado, distribuiu o cartão para todos os lados, expulsou 2 atletas do Bernô, e no final a partida ficou 1-1. Foi um belo jogo, por sinal. É isso aí, meus irmãozinhos, mas vamos sair um pouquinho do futebol e falar de outra coisa, falar de cultura, gastronomia, curiosidade, enfim, trazer alguma curiosidade pra vocês, um pouco da história do que seca a Série C, seus times e tudo mais. E já que sou eu que vou chamar esse quadro agora, eu quero então falar da cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, de onde eu vos falo aqui com esse sotaque caipira. Cícero, o que essa joia aqui do interior tem de legal se a galera quiser conhecer? João, quem vem para Araraquara deve passear no Boulevard dos Oitis, Rua Voluntários da Pátria, a popular Rua 5. É uma das ruas mais famosas da cidade de Araraquara e contém muita história. Tanta história que foi tombada como patrimônio da cidade. Que coisa linda, né? O legal dessa rua aí, Cícero, é que ela é arborizada do início ao fim. E esse espaço ainda tem um museu arqueológico, um museu paleontológico lá de Araraquara. Tá bom ou quer mais, João?
Araraquara é sensacional. Quem imaginaria que um museu desse porte estaria por aqui? O interessante é que as calçadas lá é que guardam essa história de milhares de anos atrás, com pegadas dos dinossauros e mamíferos que viveram por aqui. Para quem gosta, é uma experiência realmente imperdível na Morada do Sol. É muito legal contar para as pessoas por que Araraquara chama a Morada do Sol. Lá é quente pra caramba, é muito calor. Para dar um nome bonitinho, a gente fala que é Morada do Sol, mas é porque é um inferno de quente aqui nessa região toda sua, João. Mas vamos parar um pouquinho com esse assunto agora e vamos voltar aqui para a tabela da Série C e ver o que a classificação mostra pra gente, quais são os padrões que esse campeonato tá mostrando pra gente, como ele vai ser, né? E eu queria pedir ajuda pros meus irmãozinhos aqui, João e Cícero, para fazer essa análise. Vambora? Vamos lá então, vamos começar com a parte mais bonita da tabela, a parte de cima, onde tudo é lindo e colorido. Com 4 vitórias em 4 jogos, somando 12 pontos, o time mineiro do Atlético vem tranquilo na classificação. Tirando o jogo contra o ABC em casa, todos os outros jogos podem ser considerados goleadas. Os caras têm 12 de saldo de gol e parece que não vão abandonar tão cedo assim a liderança. Outro time que está muito bem e segue o líder de pertinho é o Botafogo da Paraíba, o Belo. Com o aço da Série C, o Pipico, tão falado Pipico. O Belo tem 3 vitórias e 1 empate e está jogando muito bem, um futebol muito envolvente. E na sequência, a gente tem o Tombense, também lá de Minas Gerais, o Gavião Carcará, que tem 9 pontos. O time de Minas perdeu 1 dos seus 4 jogos e ganhou os outros 3. Parece que vai ser uma primeira fase tranquila pro Gavião Carcará, viu? E para fechar os 4 primeiros, temos com 8 pontos o São Bernardo, que também vem muito forte em termos de gols marcados. Fica apenas a 2 do líder Atlético, que tem 13 ao todo, né? O Tigre fez 11 gols na competição e também vale ressaltar que tem vários atletas do Tigre e do ABC brigando também na artilharia. Eita, danou-se. Agora vamos pegar o elevador e vamos lá para baixo. Vamos ver quem está lá na rabeira, lá na lanterna, na situação mais incômoda do campeonato. E quem abre essa lista é o Ferroviário do Ceará, que junto com o ABC de Natal tem apenas 1 ponto. Vale lembrar que o Ferrão tem 3 partidas disputadas, já o ABC jogou 4. Perdeu 3 e empatou 1. Complicado. Em 19º, a gente tem o São José. Mas o São José não jogou 2 partidas, só jogou 2 rodadas. Mas como ele tinha perdido esses 2 primeiros jogos, aí ele fica no Z4 parado ali. Mas ele tem jogos pra fazer e poder se recuperar. Já o Floresta, que tá em último, não tem jeito, né? 0 ponto, vai precisar de toda a ajuda possível. Minha gente, a Terceirona não é só futebol e a gente gosta sempre de ressaltar. E exatamente por isso que eu queria trazer para vocês uma atração de um dos lugares mais bonitos do país. E eu tô falando, é claro, de Fortaleza, a capital do Ceará, estado com 2 times aqui na Série C, né? O Floresta e o Ferroviário. E aí eu queria perguntar pro Belezão o que tem de legal para fazer ou conhecer lá na capital. A dica que a gente tem, João, é próxima da capital Fortaleza, pode ser? Eu tô falando do maior parque aquático da América Latina. Acha pouco? A 27 quilômetros ali tem o Beach Park, não é, Cícero? E o legal desse parque, Belezão, é que ele está localizado na praia de Porto da Dunas, 20 mil metros de lazer, parques, resorts, lounges e restaurantes. E é bem pertinho de Fortaleza, você passa o dia lá, volta para casa, pro hotel, bom demais. Fortaleza é linda, cara, é maravilhosa, sensacional. Mas, gente, vamos voltar pro futebol e vamos ver como é que vai ser a próxima rodada da Série C. Agora a gente já sabe tudo da situação do campeonato e vamos pra 5ª rodada. Vamos lá, então, confronto decisivo na luta contra a Degola. No próximo sábado, dia 18, às 17 horas, o estádio Rei Pelé será palco do embate entre CSA e Sampaio Corrêa. Ambas as equipes, vindo de resultados adversos, encaram este duelo como fundamental para suas pretensões na tabela de classificação. No estádio Raulino de Oliveira, a bola vai rolar para Volta Redonda e Náutico neste sábado, dia 18, às 17 horas. Ambas as equipes chegaram para o confronto após resultados negativos e buscam reabilitação. Uma reabilitação necessária e a promessa de um bom jogo. Vamos aguardar. Após ganhar em casa, a Ferroviária se prepara para mais um desafio na Fonte Luminosa. Dessa vez enfrentando o Confiança, que teve uma rodada de descanso.
A promessa é de um confronto eletrizante e imperdível. E o Botafogo da Paraíba, que inicialmente receberia o São José em casa neste fim de semana, terá uma folga na tabela. O confronto estava programado para sábado no Almeidão, em João Pessoa, porém foi adiado devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. No próximo domingo, às 16h30, está marcado o emocionante confronto entre Remo e Tombense, que acontecerá no Estádio Baenão, lá em Belém do Pará. As duas equipes chegam embalado após vitória e querem consolidar sua posição na competição. Um duelo emocionante vai acontecer lá no Estádio do Café. Londrina e São Bernardo se enfrentarão nesse domingo, dia 19, às 4h30. O jogo promete muita adrenalina, com o Tubarão encarando o Tigre do ABC. E devido aí às circunstâncias inevitáveis, o aguardado jogo entre Ipiranga e Caxias, que estava programado para acontecer lá na cidade de Erechim pela 5ª rodada da Série C, foi cancelado. Ambas as equipes gaúchas tiveram seus confrontos adiados para o dia 27 de maio. Vai ser frenético. Ferroviário do Ceará e ABC vão disputar um jogo repleto de emoções, não esquecendo que eles são lanternas. O mais querido após uma derrota e o Ferroviário com desempenho aquém do esperado. Então, lá embaixo na tabela, a expectativa é de um confronto pegando fogo no próximo domingo, 19 horas, no PV, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Chegou o momento da gente destacar o líder da Série C, o imponente Atlético, que vai receber lá em São João del Rei a equipe da Aparecidense. Vai ser na próxima segunda-feira, às 20 horas. E a expectativa fica por conta de como a Cidinha vai enfrentar um desafio diante desse líder invicto e goleador. É hora do Floresta entrar em campo no Presidente Vargas para enfrentar o Figueirense. O Verdão está engajado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Figueira busca mais 3 pontos para se manter entre os 8 primeiros colocados. O confronto está agendado para as 20 horas da segunda, dia 20. Legal demais, meus irmãozinhos. Essa é a 5ª rodada e tem muita coisa em jogo. Na verdade, toda rodada da Série C, ela é complexa por causa do formato da competição. Mas a gente chegou aos 25% dessa primeira fase. É muito importante e tem muita coisa em jogo que vale a pena acompanhar de perto. Por isso, a gente vai destacar agora no nosso próximo bloco algumas coisas muito importantes que aconteceram nessa última rodada. Segue com a gente! E beleza, gente, vamos agora para os destaques da Terceirona. A gente quer contar para você 3 coisas muito interessantes que estão acontecendo no nosso campeonato. A primeira delas, a gente vai falar um pouco sobre a artilharia do campeonato. É muito gol, é a série que mais tem gols. E tem jogador que faz gol demais. Depois a gente vai falar um pouco como todos os jogos da Série C estão se definindo muito no final do segundo tempo. Todos os jogos estão tendo muita relevância e definições quando chega o fim do segundo tempo e até nos acréscimos. E o nosso terceiro destaque vai ser o demitômetro, ou seja, o nosso índice de demissões de nessa Série C. Está altíssimo. E o meu primeiro destaque, é claro, é pro Jonatas, o artilheiro da Terceirona até aqui. Em 4 jogos, o camisa 9 do Atlético já fez 6 gols, uma média espetacular. É gol demais, gente. E o Jonatas, amigos, está mostrando na Terceirona porque era chamado do novo Diego Costa, quando jogava lá na Espanha, lógico. Ele está fazendo muito gol e também participa da criação das jogadas. Ajuda nas bolas paradas, é um grande nome desse campeonato. E olha que dado interessante, gente. O Jonatas tem mais gol que 14 dos times que disputam a Terceirona. Vamos lá. O camisa 9 sozinho já fica em 6º lugar na lista de melhores ataques da Série C, empatando com a equipe do Tombense. Que maravilha, hein, meus irmãozinhos? O Jonatas já foi artilheiro do Campeonato Mineiro e agora também é da Terceirona. Ele tem 13 gols no ano em 14 jogos. É quase um gol por partida. Ninguém no Brasil tem uma média dessas. O Pedro do Flamengo, o Júnior Santos do Botafogo, o Mastriani do Atlético Paranaense, eles até fizeram mais gols que o Jonatas, mas também jogaram muito mais partidas. Na média, ninguém supera o camisa 9 do Atlético. É isso aí, belezão. A média do Jonas é espetacular, mas vamos com calma, o campeonato está só começando e o Atlético ainda vai encontrar muita pedreira pela frente, pode acreditar. É isso aí mesmo, Cícero. Mas vamos agora pro segundo destaque. A 4ª rodada da Série C foi a rodada dos gols no finzinho. Foram 3 jogos decididos depois dos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, os times têm que ficar ligados até o fim. E você que está assistindo e acompanhando a Série C também tem emoção até o fim do fim. Porque
porque só acaba mesmo quando o juiz apita. E belezão, um dos jogos que aconteceu isso foi a vitória do Remo sobre o Floresta por 1-0. Parecia que não ia ter gol, que o jogo ia ficar no 0-0. Mas, aos 43 minutos do segundo tempo, o Ítalo aproveitou uma jogada do Kelvin e botou a bola no fundo da rede. Esse gol livrou o Leão da zona de rebaixamento. Mas o Floresta continua na lanterna sem nenhum pontinho. É verdade, João. Outro jogo que parecia que ia acabar sem gols foi entre Tombense e Sampaio Corrêa. A vitória do Gavião Carcará só veio aos 50 minutos do segundo tempo, acreditem. Mas Mikael balançou a rede e garantiu a vitória no finalzinho pro time mineiro. E o jogo mais maluco da rodada foi entre a Ferroviária e o Náutico. A Locomotiva estava ganhando em casa por 1-0. O Tibu, então, conseguiu um empate aos 49 do segundo tempo. E quando parecia que o jogo ia terminar com esse empate, o Pedro Paulo fez o gol da vitória da Ferroviária aos 52. Aos 52 minutos do segundo tempo, gente. Essa terceira é uma belezura. É, belezão. E para encerrar os destaques, é hora de atualizar o nosso demitômetro. É o quadro em que a gente fala das demissões dos treinadores nessa terceirona. Essa quarta rodada foi maluca. Foram 3 mudanças de uma só vez. Meus irmãozinhos, o demitômetro disparou. São 7 trocas de técnico em 4 rodadas. Vamos começar falando da saída do Christian de Souza, que não comanda mais o CSA depois da goleada que ele sofreu por 5-0 do Atlético. Meu amigo Cícero, o que você achou da passagem do Christian pelo Azulão? Começou muito bem. Ele conquistou a Copa Alagoas, depois levou a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas na Série C teve muitas dificuldades desde o início. Ele não conseguiu dar uma cara ao time, só que foram 11 contratações para a terceirona. Alguns chegaram na semana passada e o time não está bem. Jogou 3 rodadas, não foi bem. Mas vamos ver o que o CSA pode melhorar com um novo treinador agora na terceirona Série C 2024. Eu concordo com você, Cícero. E vale lembrar que o CSA já tá indo pro seu 4º técnico no ano. Desde janeiro pra cá, passaram por lá Rogério Corrêa, que hoje tá no Volta Redonda, e o Marcelo Cabo, que tá no Floresta, e obviamente o Christian de Souza. E a gente tá só em maio, ou seja, não dá nem 2 meses pra cada técnico fazer o seu trabalho. E assim complica mesmo, João. E tem o mais, viu? Na terça de manhã a gente teve outra troca de técnico. E essa eu vou te contar, me pegou de surpresa mesmo. O Emerson Ávila deixou o Londrina com toda a sua comissão técnica. O detalhe é que o Tubarão ganhou na rodada. Não dá pra entender. Eu lembro, que o Rogério Ceni passou por isso na segunda vez que treinou o São Paulo. O time ganhou do Porto Cabelo, da Venezuela, e o técnico foi demitido mesmo com a vitória. Aí eu acho que é mais uma questão de desempenho mesmo, de como a diretoria vê essa situação toda. Eu imagino que essa saída tem a ver com as mudanças na diretoria do Londrina. Mas é estranho trocar o treinador após a melhor atuação do Tubarão na Série C. Exato, Cícero. O que fica bem claro pra gente é que a diretoria do Londrina ainda não se organizou. Porque começou com confusão, na hora que o time se ajusta, arruma outra confusão. E tem mais ainda, viu, gente? Não acabou, não. Ainda tem a última mudança, que foi no Sampaio Corrêa, que foi derrotado pelo Tombense nessa rodada. E aí saiu o Thiago Gomes e agora chega o Zé Augusto, que tava lá no MAC. E o detalhe é que a final do Campeonato Maranhense vai começar no dia 30 e vai ser entre Sampaio Corrêa e o MAC. A Bolívia Querida foi lá e tirou o técnico do rival antes da decisão. Que sensacional. É, gente, mas o demitômetro vai explodir desse jeito. São 7 mudanças de técnico e ainda são 4 rodadas. É muita coisa. E vai ter time aí com 2, 3 mudanças na Série C até o fim do campeonato, se continuar assim. Meus irmãozinhos, a gente vai ficando por aqui com o nosso bloco de destaques. Se vocês quiserem nos dar ideias sobre temas para os destaques, para os nossos programas, entre no nosso portal terceirona.com e acessem o nosso zap. Mandem uma ideia aqui pro Belezão que eu compartilho com a nossa equipe e a gente te avisa. Muito obrigado. Beleza, gente! Vai chegando ao fim mais um programa da Terceirona. Eu queria agradecer todo mundo que participou dessa edição e foi um programa sensacional que nós tivemos. Não foi, João? Não foi, Cícero? Ah, sem dúvida, Belezão! Agora é ficar de olho e acompanhar de pertinho essa rodada para trazer muita informação para os nossos ouvintes. Até semana que vem, um abraço apertado e fica ligado aí na Terceirona. Agora um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, no WhatsApp. Obrigado mesmo.
Obrigado, João. Obrigado, Belezão, por esse programa maravilhoso. Obrigado pela companhia. E aos nossos ouvintes, que estão sempre conosco. Até a próxima semana com muito mais Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Fiquem ligados com a gente no portal terceirona.com, onde você acompanha todas as informações da Série C. Nas nossas redes sociais e nas plataformas de podcast Terceirona Oficial, com muito conteúdo interativo para você falar com a gente sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Foda Corp e estúdio Bebê Gigante.